Governo de São Paulo. Secretaria de Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência. E Lara Mara. Apresentam Orientação e Mobilidade, caminhando juntos para a independência. Coordenação geral, João Álvaro de Moraes Felipe. Assistente técnica, Vera Lúcia Leme Rain Felipe. Jovem cega caminha com sua bengala por um corredor interno. Esse trabalho que vocês estão assistindo mostra na prática o quão importante é o programa de orientação e mobilidade em nossas vidas. A orientação e mobilidade nos proporciona independência, o que fortalece a nossa autoestima, tendo como consequência uma melhor inclusão social das pessoas deficientes visuais. Um outro aspecto bastante positivo desse trabalho é o fato de termos liberdade de ir e vir, exercendo assim uma cidadania plena. Orientação e mobilidade, caminhando juntos para a independência. Um garotinho empurra seu carrinho sobre a grama. Brincar. Pessoas caminham na rua. Caminhar. Um garoto corre sobre gramado. Correr. Pessoas caminham na rua. Passear. Namorar. Uma pessoa borda na máquina. Trabalhar. Pessoas transitam por rua movimentada, correm no parque, atravessam a rua. São atividades tão simples e cotidianas que passam despercebidas para a maioria das pessoas. Pessoas que não reconhecem nessas atividades corriqueiras a presença de duas habilidades fundamentais: orientação e mobilidade. Uma senhora sai do elevador. A orientação é a capacidade que temos de perceber o ambiente. Olha de um lado para o outro. Com ela, logo que chegamos a um local, conseguimos saber onde estamos. Vê a recepcionista em sua mesa, algumas poltronas, jornais e revistas sobre mesinha. A mobilidade é a capacidade que temos para executar um movimento, qualquer movimento. Andar, abaixar ou sentar, por exemplo. Pega uma revista e senta-se. Um jovem cego sai do elevador. A visão é o sentido que mais colabora para o desenvolvimento das habilidades de orientação e mobilidade. Para e observa o ambiente. Sem ela, nossa interação com o novo ambiente pode ser esta. Tela escura sem imagens. Imagens desfocadas do centro da cidade. Para a pessoa com deficiência visual, orientação é aprender como usar os sentidos e conseguir informações sobre o ambiente em que se encontra. A câmera passeia por rua movimentada. Pessoas caminham apressadamente. Ao exercitar a utilização integrada da audição, um homem opera uma empilhadeira. Do tato, uma mulher borda na máquina. Da sinestesia, um homem trabalha em fábrica de vidros. Do olfato e, em alguns casos, da visão residual, criança pequena brinca no parque com sua mãe. A pessoa interpreta pistas que informam aonde ele está, para onde quer ir e como chegar lá. Jovem cego com a bengala caminha por um viaduto. O deficiente visual só consegue ir e vir com autonomia quando desenvolve a sua mobilidade. Jovem cega com bengala atravessa uma rua e aprende a controlar seus movimentos de forma organizada e eficaz. Um homem cego com bengala caminha pela rua com sacola de compras. Orientação e mobilidade. Jovem cego com bengala pede ajuda a um homem na esquina. São fundamentais para a interação correta de qualquer pessoa com o ambiente. Segura em seu braço e atravessam a rua. O mesmo jovem agora só contorna a esquina. São também necessárias para que o deficiente visual percorra o caminho que leva à independência e à inclusão social. Coloca o braço flexionado à frente do rosto, desvia de um orelhão. E os primeiros passos para que você faça parte dessa trajetória vão ser dados agora. Caminha com desenvoltura pela calçada. Na tela, o título, Guia Vidente. Jovem cega aceita ajuda de transeunte. Mesmo com a utilização de outra pessoa como guia, o uso adequado das técnicas possibilita o controle do deslocamento por parte do deficiente visual. Na tela, o título, Guia Vidente, posição básica. Segura no braço do guia vidente e atravessa uma rua. Quando falamos em guia vidente,
devemos pensar na posição básica que vai proporcionar ao deficiente visual a utilização de outra pessoa com segurança. Ela segue em frente sozinha. A pessoa com deficiência visual deve segurar no braço do guia na altura do cotovelo. Jovem cego segura no cotovelo de instrutor. Também pode segurar no punho ou no ombro, Garoto cego segura no punho do instrutor. dependendo da diferença de altura entre eles. Essa posição vai garantir que o deficiente visual interprete as pistas dadas pelo guia. Uma mulher caminha pela calçada guiando menina cega. Virar à direita, à esquerda, descer, subir, parar ou desviar. As duas desviam de pessoas paradas na frente de um prédio. Na tela, o título: Guia Vidente troca de lado. Jovem cega caminha segurando no braço do instrutor num ambiente interno. Por preferência pessoal ou para superar um obstáculo do ambiente, Passa a mão pelas costas do instrutor. o guia ou a pessoa com deficiência visual dá uma pista verbal para a mudança de lado. Com a mão livre, o deficiente visual segura o braço do guia e se coloca um passo atrás dele. Muda de lado segurando no outro braço. Depois, solta a primeira mão e rastreia as costas do guia até encontrar o braço do outro lado. Faz a troca de lado e volta à posição básica. Na tela, o título: Guia Vidente passagens estreitas. A jovem passa entre poltronas segurando o braço do instrutor. Portas, corredores, locais de grande fluxo de pessoas, entre móveis, enfim. O jovem cego atravessa a rua segurando no braço do guia. Sempre que houver um estreitamento na passagem, adota-se este procedimento. Passam entre dois carros estacionados. O guia dá uma pista verbal ou sinestésica e, imediatamente, o deficiente visual estende seu braço O instrutor põe o braço atrás das suas costas. e se posiciona atrás do guia, como se estivessem em fila. Na tela, o título: Guia Vidente adequar ou recusar ajuda. O deficiente visual pode aceitar ou recusar ajuda de um guia vidente. Jovem cega recusa ajuda de instrutor num ambiente interno. Caso não necessite de ajuda, o deficiente visual procede da seguinte forma: relaxa o braço, levantando-o em direção ao ombro oposto. Mantém-se parado e, com a mão que está livre, ele se libera da ajuda. Se necessitar de ajuda, a pessoa segura o braço do guia com a mão livre Na esquina, jovem cego aceita ajuda e segura no braço de transeunte. e assume a posição básica para acompanhá-lo. Os dois atravessam uma rua. Na tela, o título: Guia Vidente subir e descer escadas. Subir e descer escadas requer sempre atenção especial. Guia Vidente desce escada com jovem cego. A posição adotada nessa situação é a básica. A guia vidente sobe agora a escada com outro jovem cego. O deficiente visual fica sempre um degrau atrás do guia para que possa interpretar corretamente as pistas. Se a escada tiver corrimão, a preferência de uso é do deficiente visual. O jovem desliza a mão pelo corrimão. Ao iniciar a subida ou descida, o guia deve sempre fazer uma breve pausa em frente ao primeiro degrau para que o deficiente visual realize o enquadramento frontal. Guia e jovem descem a escada. Da mesma forma, ao final do percurso, a pausa também deve ser feita para indicar o término da escada. No final da escada, ela para. Na tela, o título: Guia Vidente passagem por portas. O ato de passar por uma porta deve contar com a participação ativa do deficiente visual. Guia caminha com o jovem cego num ambiente interno. Na hora de abrir a porta, o guia dá uma pista verbal ou sinestésica. Guia abre a porta. A pessoa assume a posição de passagem estreita. Os dois passam e o acompanhante eleva o braço livre com a palma da mão para a frente. O acompanhante fecha a porta Entra seguido pelo jovem cego que fecha a porta. e, em seguida, retornam à posição básica. Na tela, o título: Guia Vidente sentando-se. Depois que o guia fala em que posição está a cadeira e quais são suas características, Instrutor caminha com o jovem cego num ambiente interno. o deficiente visual solta o braço do guia logo que toca no assento. Aproximam-se de uma cadeira. Isso pode ser feito com a perna ou com o guia conduzindo sua mão até o espaldar da cadeira. Após o primeiro contato com o assento, A jovem passa as mãos pela cadeira.
A pessoa utiliza as mãos para se certificar da posição e características da cadeira. Senta-se. Na hora de se levantar, basta estabelecer contato verbal com o guia. O instrutor se aproxima. Ela levanta-se e segura seu braço. Na tela, o título Guia Vidente, assentos perfilados. Dentro de auditório vazio, instrutor caminha com jovem cego. Em auditórios, teatros, arquibancadas ou ambientes com assentos perfilados, depois de ouvir a pista verbal, o deficiente visual se alinha ao lado do guia e eles entram, andando de lado, sempre com o guia em primeiro lugar. Por sua vez, o deficiente visual deve usar a mão livre para rastrear os encostos das cadeiras da fileira da frente. Ao chegarem aos assentos desejados, o guia dá uma pista verbal. O acompanhante usa a parte de trás de suas pernas para fazer contato com o assento. Faz uma breve pesquisa com as mãos e se senta. Os dois sentam-se. Na saída, usam-se os mesmos procedimentos da entrada, Levantam-se. com o guia andando na frente. Saem. Na tela, o título Autoproteções. Jovem com braço flexionado à frente do rosto e outro à frente do corpo. A autoproteção é o uso do corpo ou de partes do corpo como uma forma de se proteger e estabelecer relações de posição e direção. Na rua, o jovem cego contorna uma esquina. Coloca o braço flexionado à frente do rosto para proteger-se de orelhão. O uso das técnicas de autoproteção devem traduzir o completo controle do deficiente visual em relação ao ambiente. Dentro do prédio, o jovem desloca-se com o braço flexionado à frente do rosto e o outro estendido à frente do corpo. Toca em uma estante com brinquedos. Na tela, o título Autoproteções, Proteção Inferior. Jovem cega caminha tocando uma mão na parede com o outro braço estendido à frente do corpo. A proteção inferior permite que o deficiente visual proteja a parte frontal e inferior do tronco. Toca sua mão na cadeira. Dentro de lanchonete, o jovem cego explora o ambiente rastreando a parede com a mão e com o outro braço estendido à sua frente. Para uma proteção eficiente, coloca-se o braço à frente, com a mão na altura do meio do corpo. Garoto caminha num ambiente interno com o braço estendido à sua frente. Na lanchonete, o jovem explora com a mão um freezer e depois um balcão. O dorso da mão fica voltado para a frente. A mão deve ficar distante do corpo, um pouco à frente das pontas de seus pés durante a caminhada. Na tela, o título Autoproteções, Proteção Superior. Na rua, o jovem cego aproxima-se de caminhão estacionado. Ergue o braço flexionado à frente do rosto e toca a mão no caminhão. A proteção superior serve para que o deficiente visual evite choques que iriam atingir seu tórax ou seu rosto. Para isso, ele flexiona o braço ao nível do ombro e deixa paralelo ao chão. Dentro da lanchonete, outro jovem caminha com o braço flexionado à frente do rosto. Em seguida, flexiona o cotovelo, mantendo o dorso da mão voltado para a frente. Na rua, o jovem desvia-se do orelhão com o braço flexionado à frente do rosto. Observe que as pontas dos dedos e a mão dão proteção ao ombro oposto. Num ambiente interno, o jovem com o braço flexionado à frente do rosto toca em estante de brinquedos. Já o antebraço dá proteção ao rosto e ao tórax. Na tela, o título Autoproteções, rastreamento com a mão. Garoto caminha no ambiente interno tocando na parede com as costas da mão. O contato constante por meio do rastreamento com elementos do ambiente, como paredes, Segura no corrimão e sobe escada. móveis e corrimãos, ajuda a manter a orientação do deficiente visual de forma segura. Continua andando com a mão tocando a parede. Ele deve se posicionar paralelamente à parede, rastreando a linha guia com o dorso da mão, utilizando os dedos mínimo e anular. Os dedos devem estar semifletidos e relaxados. A mão, distanciada do corpo, fica sempre um pouco à frente dos pés durante a caminhada. Na tela, o título Autoproteções, enquadramento e tomada de direção. Instrutora segura a mão de garoto cego, flexiona e estende seu braço orientando a direção. Para estabelecer uma linha de marcha reta ou orientada, o deficiente visual deve efetuar um enquadramento e tomada de direção. A tomada de direção é feita nessa posição.
Ele caminha sozinho dentro do prédio. Na hora de fazer o enquadramento, ele encosta a parte de trás de seu corpo em algum objeto do ambiente. Toca a parede. O deficiente visual projeta uma linha reta imaginária de caminhada estabelecida a partir da linha média de seu corpo. Enquadra-se no bebedouro. O alinhamento paralelo atende a diversas situações. Usando a lateral do corpo, o deficiente visual faz o enquadramento com elementos do ambiente. Na rua, o jovem cego caminha com a bengala pela calçada. Projeta uma linha reta imaginária e se locomove. Este procedimento ajuda a orientá-lo em ambientes menores. Passa em frente de garagem com 2 caminhões estacionados. Ou em passagens por grandes aberturas. Segue pela calçada. Na tela, o título: Autoproteções, localização de objetos. Dentro do prédio, a jovem cega passa a mão sobre a mesa e derruba um molho de chaves no chão. Quando um objeto cai, o deficiente visual para imediatamente a fim de localizar a direção do som provocado pela queda do objeto. Agacha-se, assumindo a posição de proteção superior, e inicia o processo de busca com movimentos circulares, verticais e horizontais, a partir do meio de seu corpo. Acha as chaves e recoloca sobre a mesa. A área é explorada com o dorso dos dedos até que o objeto seja localizado. Se o objeto a ser localizado está sobre uma mesa, balcão ou prateleira, o deficiente visual fica de frente para o móvel. Jovem cega senta-se à mesa. Em seguida, movimenta as 2 mãos com o dorso voltado para a frente até encontrar a borda do móvel. Põe as mãos sobre a mesa. A partir do ponto contatado, ele usa a linha média como referência e aplica os modelos de busca com movimentos circulares, horizontais e verticais. Passa as mãos sobre a mesa, sobre o telefone, um livro. Na localização de trincos, maçanetas e puxadores de portas e janelas, o deficiente visual desliza as mãos horizontalmente à direita e à esquerda até encontrar os batentes. Jovem cega passa as mãos explorando uma porta fechada. Acompanha o batente em movimento de deslize até localizar a maçaneta. Localiza o trinco abrindo e fechando a porta de correr. Na tela, o título: Autoproteções, cumprimento adequação social. Em frente ao prédio, o jovem cego cumprimenta a moça. Ao ser cumprimentado por uma pessoa que enxerga, o deficiente visual se posiciona de frente para ela, estende a mão no gesto usual e aguarda a iniciativa da outra em segurar sua mão. Ela se afasta. Também ocorrem encontros e situações sociais entre pessoas deficientes visuais. Ele continua sua caminhada pela calçada. Encontra outro rapaz com deficiência visual. Ao se encontrarem, eles, partindo de pistas verbais, posicionam-se frente a frente. Cumprimentam. Dessa posição, deslocam os braços, com o dorso das mãos voltado para a frente, até o contato para o cumprimento. Os 2 se despedem e seguem em direções contrárias. Na tela, o título: Familiarização, método do perímetro. Jovem cego entra em lanchonete. Fecha a porta. O deficiente visual escolhe um ponto de partida, em geral, a porta de entrada. Deixa sua bengala em um canto. Escolhe um lado e faz um enquadramento paralelo à linha da parede ou de um objeto. Anda rastreando a mão pelos objetos dispostos rentes à parede. Uma pia, geladeira, balcão. Começa o rastreamento da linha guia e dá a volta em todo o perímetro do ambiente até retornar ao ponto de partida. Se necessário, ele deve usar alguma das proteções durante todo o percurso. Retorna ao ponto inicial, onde deixou sua bengala. A operação pode ser realizada em sentido contrário, quantas vezes forem necessárias, para que o deficiente visual faça um mapa mental do ambiente. Volta pelo mesmo percurso, rastreando a mão pelo balcão. Na tela, o título: Familiarização, método dos cruzamentos. Na lanchonete, o jovem cego caminha usando os braços em autoproteção. Usando o mesmo ponto de partida, o deficiente visual faz um enquadramento com as costas e cruza na direção do lado oposto do ambiente. Ao chegar lá, faz uma pequena exploração do local. Vira-se. Faz novo enquadramento com as costas e retorna ao ponto de partida.
Para que a familiarização seja eficiente, retorna com os braços à sua frente. Vários cruzamentos devem ser feitos a partir de elementos significativos no ambiente, como portas, janelas e móveis. A familiarização também pode ser feita com o acompanhamento de um guia vidente. Na lanchonete, o instrutor orienta a jovem cega. Ele posiciona a mão dela sobre o balcão. Ela passa a mão sobre diversos vidros de doces dispostos sobre o balcão, que vai confirmar as informações que o deficiente visual já colheu. Jovem cego entra na lanchonete com sua bengala. Caminha explorando o ambiente com sua bengala. Em alguns casos, a familiarização deve ser feita com o auxílio da bengala longa. Ela vai garantir maior proteção para o deficiente visual. Rastreia com a mão pelo balcão. A familiarização não dá ao deficiente visual apenas vivências ou experiências diferentes. O mais importante é o teor significativo destas vivências. Na tela, o título, Bengala Longa. Jovem cego caminha pela calçada com bengala. A bengala longa é ainda o instrumento mais eficiente para dar independência à mobilidade de pessoas com deficiência visual. Desce um degrau de garagem. Assim como as autoproteções, as técnicas com a bengala longa compõem um sistema da orientação e mobilidade. Passa na frente de prédio, em que o deficiente visual depende de si mesmo para a locomoção. A bengala longa transmite à pessoa informações valiosas. Vira-se. Sua bengala encontra uma lixeira. Ele desvia. É como se uma pessoa caminhasse tateando o chão com as mãos. A bengala toca num poste. Ele desvia. E vai percebendo desníveis, buracos e objetos que ameaçam a sua integridade durante a caminhada. Aproxima-se do meio-fio seguindo com a bengala. Na tela, o título, Bengala Longa, Vivências Pré-Bengala. Garoto cego caminha sobre piso tátil segurando bengala com rodinha. Para adquirir experiências que possam ajudar o deficiente visual a compreender melhor o uso e a manipulação da bengala, garota cega brinca com boneca. Algumas vivências pré-bengala podem ser oferecidas. O instrutor orienta garoto cego no manuseio da bengala. Outro garoto cego caminha com cavalinho de pau. No caso das crianças, essas vivências podem ser desenvolvidas através do uso de brinquedos de empurrar à frente do corpo. Garota cega empurra brinquedo. Estas vivências contribuirão para a organização e atitude corporal, usando a linha média do corpo como referência. Garoto cego empurra bengala e brinquedo adaptado. A introdução ao uso da bengala será facilitada. Haverá o estímulo para a consciência tátil-sinestésica e ao reconhecimento do que se toca através da bengala. Garoto cego desce escada com a bengala e pula sobre a areia. Caminha sobre a areia usando a bengala. Num ambiente interno, garoto cego caminha com bengala. À sua frente, uma cadeira. Outro garoto cego caminha em direção ao elevador. Passa a mão pela parede e localiza o botão. Na tela, o título, Bengala Longa, Manipulação da Bengala. O deficiente visual precisa conhecer em detalhes a bengala longa, além de seus vários modelos. A câmera focaliza vários modelos de bengalas. A manipulação e exploração dos diversos tipos de bengalas é fundamental para que o deficiente visual descubra todas as possibilidades de utilização adequada e segura desse instrumento. Um jovem dobra e desdobra uma bengala. Na tela, o título, Bengala Longa, Colocações da Bengala. Jovem cego sentado à mesa de trabalho coloca a bengala no canto da parede. Saber colocar a bengala de forma adequada nos ambientes facilita o acesso por parte do deficiente visual, além de não criar qualquer tipo de interferência ou situação insegura. Quando o deficiente visual estiver em pé, a bengala pode ser colocada verticalmente na linha média do corpo. Quando estiver sentado, a bengala é colocada entre as pernas, em diagonal e recostada em um dos ombros. Na tela, o título, Bengala Longa, Andando com um Guia. Jovem cego usando a bengala em uma mão caminha pelo centro da cidade, segurando o braço do instrutor com a outra mão. Para maior segurança, o deficiente visual também pode caminhar com o auxílio de um guia vidente, ao mesmo tempo em que utiliza a bengala longa.
Os dois caminham na posição básica de guia vidente. O deficiente visual posiciona a bengala em diagonal à frente de seu corpo. Jovem cego sobe escada segurando na mesma mão o braço do guia e a bengala. A outra mão desliza pelo corrimão. Nas diversas situações, com guia vidente e bengala longa, Jovem cego faz a passagem por porta segurando na mesma mão o braço do guia e a bengala. o deficiente visual assume uma atitude diferente para conduzir sua bengala. Ao passarem, Jovem cego fecha a porta com a mão livre. Este modo deve ser tanto seguro quanto confortável. A guia coloca o braço para trás e, junto com o jovem cego, fazem a passagem estreita. Na tela, o título, Bengala longa, técnicas de varredura. Na calçada, o jovem cego parado desliza a bengala em várias direções. A técnica da varredura proporciona a exploração da área ao redor do deficiente visual. Primeiro, ele escolhe a direção desejada. Em seguida, posiciona a bengala na linha média de seu corpo, na vertical. Com a ponteira próxima dos seus pés, desliza a bengala para frente em linha reta. Depois, recua a bengala ao ponto de partida, descrevendo semicírculos concêntricos. A varredura garante a segurança para os primeiros passos. Na tela, o título, Bengala longa, técnica diagonal. Jovem cego caminha em ambiente interno. A técnica diagonal permite que o deficiente visual caminhe com independência em ambientes internos e conhecidos. O importante a ser observado é que o posicionamento da bengala fica sempre na diagonal do corpo. Porém, a forma de segurar a bengala poderá variar de pessoa para pessoa. De acordo com o tipo de piso, a ponteira da bengala poderá deslizar pelo chão, ou no caso de pisos irregulares, ela ficará levemente afastada do solo. Na tela, o título, Bengala longa, técnica diagonal de rastreamento. Jovem caminha com a bengala em ambiente interno e localiza uma porta. O rastreamento com a técnica diagonal permite que o deficiente visual mantenha sua orientação no ambiente ou localize objetivos definidos. Ao começar o seu percurso, pode deixar a ponteira tocar levemente no objeto ou tocar o ponto de convergência entre parede e solo. Continua o seu percurso. Ele se posiciona lateralmente ao objeto a ser rastreado e segura a bengala com a mão oposta a este objeto. Na tela, o título, Bengala longa, detecção e exploração de objetos. Jovem cego caminha com a bengala e localiza um bebedouro. Detectar objetos garante a segurança e a orientação durante uma caminhada. Explora-o com a mão. Já a exploração do mesmo garante informações que permite a concretização de conceitos, uso e função do objeto detectado. Ao detectar um objeto, o deficiente visual coloca sua bengala na posição vertical. Deslizando a mão, toca no objeto e faz a exploração. Na tela, o título, Bengala longa, uso nas escadas. Jovem cego desliza sua bengala nos degraus da escada. Na hora de subir, o deficiente visual localiza a escada, apoiando a ponteira no primeiro degrau. Faz o seu enquadramento e com a varredura explora a altura e largura, além da regularidade dos degraus. Começa a subir, deixando a bengala sempre 1 ou 2 degraus à sua frente. A subida pode ser feita com a bengala nas posições vertical ou diagonal. Para descer, os procedimentos são semelhantes aos usados na subida. Antes de descer, explora os degraus com sua bengala. Vale frisar que na medida em que a pessoa domine a técnica e esteja familiarizado com o ambiente, desce a escada. O seu deslocamento acontecerá de uma forma mais natural e menos mecanizada. Sai. Na tela, o título, Bengala longa, técnica do toque. Na calçada, o jovem cego caminha movimentando a bengala à sua frente. Esta técnica permite detectar diferenças de níveis ou objetos que se encontrem entre o plano do solo e a linha da cintura, em ambientes internos e externos, familiares ou desconhecidos. A bengala é segurada pelo cabo e mantida na linha média do corpo. O dedo indicador fica apoiado na parte lateral e inferior do cabo, como se a bengala fosse um prolongamento do dedo. O dorso da mão fica voltado para fora.
Esta técnica é composta pelos seguintes procedimentos. Bengala no centro do corpo. O movimentar da bengala é determinado pela ação do punho. A ponteira fica rente ao solo. Durante o caminhar, a pessoa sempre desloca a bengala para o lado oposto do pé em movimento. O movimento descreve um arco à frente com abertura pouco maior que a parte mais larga do corpo. Na tela, o título, Bengala longa, técnica de deslize. O jovem cego rastreia com a ponta da bengala a canaleta na frente de um estacionamento. Nessa técnica, os procedimentos são iguais aos da técnica de toque. A diferença é manter a ponteira da bengala em contato permanente com o solo. A ponteira é deslizada para os dois lados, formando o arco de proteção em constante varredura. Na tela, o título, Bengala longa, toque ou deslize, rastreamento. Na rua, o jovem caminha por calçada estreita, tocando a ponta da bengala na parede. Em algumas situações, para que o deficiente visual mantenha sua marcha na linha de direção desejada, ou localize algum objeto específico, ele precisa fazer o rastreamento, usando a técnica de toque ou deslize. Vira-se em direção ao meio-fio. Continua seu percurso pela calçada rastreando o meio-fio com a ponta da bengala. Isso poderá garantir a manutenção da sua orientação no ambiente. Na tela, o título, Bengala longa, ponteira com rolamento. A câmera focaliza uma ponteira com rolamento e os pés do jovem caminhando pela calçada. As ponteiras com rolamentos favorecem a exploração mais detalhada do solo e garante uma maior precisão na detecção de níveis. O jovem desvia de saco de lixo. A bengala detecta revistas espalhadas no chão. O rolamento evita que a bengala enrosque em pequenos buracos ou falhas de calçamento. Ele desvia dos obstáculos. Os procedimentos quanto ao posicionamento e manipulação da bengala com rolamento são iguais aos descritos na técnica de toque e deslize. A única diferença é manter a ponteira da bengala em contato permanente com o solo. Na tela, o título, Ambientes externos. Pedestres atravessam rua movimentada. Quando o deficiente visual já estiver independente e seguro quanto à mobilidade em ambientes internos, está na hora de aprender a se mover nas áreas externas. Dois jovens caminham pela calçada. Mas lembre-se de que tudo que está sendo apresentado faz parte de um processo gradativo. Jovem empurra carrinho com pacotes. A câmera focaliza um ônibus no qual se respeita a história, os interesses, as necessidades, as potencialidades e limitações da pessoa com deficiência visual. Carros passando embaixo de viaduto. A base desse trabalho é a construção da autoconfiança. Rua movimentada. O professor sempre deve estar lado a lado com o deficiente visual, garantindo a proteção inicial até o momento em que a pessoa passe a resolver os problemas e tomar as decisões. Na tela, o título, Ambientes externos, área residencial, contornar obstáculos. Jovem caminha pela calçada. Quando detecta um obstáculo na sua linha de caminhada, detecta carro parado sobre a calçada. O deficiente visual para, mantendo a sua posição e o contato da bengala com o objeto. Contorna o carro pelo lado do meio-fio. Faz uma pesquisa para ambos os lados, em toda a área alcançada pelo comprimento da bengala. Depois de localizar a passagem livre, ele faz a varredura e contorna o obstáculo, rastreando com a técnica mais apropriada para a situação. Continua seu percurso. Em seguida, faz novo alinhamento e continua sua caminhada na direção desejada. Na calçada, ele detecta uma lixeira em formato de palhaço. Desvia. Toca a bengala em carro sobre a calçada. Desvia e localiza a passagem entre o carro e a parede. Na tela, o título, Ambientes externos, área residencial, travessia de ruas. Uma jovem cega caminha pela calçada. Antes de atravessar a rua, a pessoa com deficiência visual já deve ter um total domínio quanto às técnicas que envolvem este procedimento. Para em uma esquina. Ele faz um alinhamento paralelo, acompanhando a linha de edificação e toma a direção do meio-fio da calçada. Uma vez posicionado, faz a tomada de direção para a esquina oposta. Atravessa a rua na faixa de pedestres. Aproveitando as pistas ambientais e confirmando as condições de segurança,
executa a varredura para o primeiro passo e procede à travessia. Ao atingir a esquina oposta, faz rápida a varredura para subir na calçada, reorienta-se e continua sua caminhada. Na tela, o título: Ambientes externos, pequeno comércio, estabelecimentos comerciais. Jovem cego entra em farmácia. Ao entrar em um estabelecimento comercial, o deficiente visual aguarda ou toma a iniciativa para o contato do atendente. É atendido por uma balconista. Depois do atendimento, pode-se usar as pistas ambientais para sair. Sai. Dependendo da frequência, da necessidade e interesse do deficiente visual, pode ser um momento oportuno para utilizar a familiarização e garantir maior autonomia no uso específico desse ambiente. Caminha pela calçada. Na tela, o título: Ambientes externos, área de grande comércio, calçada movimentada. O jovem cego caminha por calçada movimentada no centro da cidade. Para caminhar por uma calçada com muitas pessoas, o deficiente visual observa o fluxo e contrafluxo de pedestres através de pistas. Na sequência, posiciona-se acompanhando o fluxo para caminhar. Cruza viaduto. É importante ressaltar que ele precisa estar atento e perceber o momento de diminuir o tamanho das passadas, o ritmo da marcha ou o momento em que precisa trazer a bengala para mais perto do corpo. Na tela, o título: Vivências especiais, elevadores. Jovem cego passa a mão pela porta do elevador. Ao se aproximar de um elevador, o deficiente visual faz uma exploração para encontrar o painel de chamada. Localiza o botão à sua esquerda. Aperta o botão e se posiciona um pouco à direita, deixando livre a saída. Um jovem sai do elevador. Cumprimenta-o. Após a chegada do elevador, ele identifica se há outras pessoas no interior da cabina. Faz a varredura à sua frente, usa de uma proteção com braço para manter a porta aberta enquanto entra no elevador. O jovem cego entra no elevador. Quando recebe a indicação de que chegou ao andar desejado, faz uma rápida varredura e sai do elevador utilizando a técnica mais apropriada. Na tela, o título: Vivências especiais, escada rolante. No metrô, jovem cego sai de escada rolante. Antes de mais nada, a pessoa com deficiência visual deve estar familiarizada com o ambiente. Encontra a escada rolante para descer. Usando as pistas, deve se posicionar de frente para a escada. Através da varredura, detecta a entrada. Localiza e sente o movimento dos degraus. Desce e sobe na escada rolante. Com a mão livre, localiza e segura o corrimão. Em sincronia com esta ação, ele desliza o pé e entra na escada rolante. Para sair da escada, utiliza as informações transmitidas pela bengala, corrimão e pelo nivelamento dos degraus. Sai. Os procedimentos de descida são similares aos de subida. O deficiente visual deve ter a oportunidade de utilizar os diversos tipos de escadas rolantes a fim de adquirir experiência e confiança. Na tela, o título: Vivências especiais, porta giratória. Uma jovem cega se aproxima de porta giratória. Para passar por uma porta giratória, o deficiente visual localiza o lado direito da porta e adota a proteção superior com o braço livre. A mão livre continua em contato com a folha da porta. Passa pela porta e sai. Faz o rastreamento da parede lateral da cabine e utiliza a técnica de bengala mais apropriada para se afastar da porta. Na tela, o título: Vivências especiais, posto de gasolina. O jovem cego se aproxima de posto de gasolina. Ao perceber que está caminhando na área de um posto de gasolina, para. Explora o ambiente com sua bengala. O deficiente visual passa a utilizar a bengala em técnica de deslize e explora o lado da linha de edificação. Caminha. Ao mesmo tempo, precisa ficar atento aos sons do tráfego paralelo. A partir daí, ele tem 3 opções. Passa a bengala por canaleta. Fazer o rastreamento na canaleta do posto com a técnica de deslize. Jovem cega passa em frente do posto, deslizando a bengala sobre a canaleta. Ou utilizar o alinhamento paralelo com o tráfego de veículos para estabelecer uma linha reta. O jovem caminha pela calçada. Detecta de um lado um carro estacionado.
ou detectar o meio-fio e passar a rastreá-lo como linha guia, sempre com a bengala em técnica de deslize. E do outro, o meio-fio. Segue rastreando com a bengala. Na tela, o título: Vivências Especiais, Transporte Coletivo, Ponto de Ônibus. Uma jovem cega caminha com o instrutor pela calçada. Quando o assunto é transporte coletivo, o professor deve realizar uma pesquisa na região utilizada pela pessoa com deficiência visual. Localiza com a bengala o poste do ponto de ônibus. Para. No ponto de ônibus, devem ser observados detalhes como o tipo de sinalização que demarca os pontos. O instrutor posiciona o braço dela para cima, indicando o gesto para parar o ônibus. A existência ou não de abrigos e bancos de espera. O número de linhas que param no ponto e quais os seus destinos. Ela vai até o muro atrás do ponto. Também devem ser observados a largura e comprimento da calçada em que está o ponto. Volta. Na tela, o título: Vivências Especiais, Familiarização com o ônibus. O jovem cego com o instrutor explora externamente um ônibus, localiza a porta e o degrau de entrada. Visando a concretização de conceitos, uso e função de objetos, e depois de fazer contato com uma empresa de transporte coletivo, o professor, junto com o deficiente visual, deve iniciar pela familiarização externa do veículo. Na tela, o título: Vivências Especiais, Familiarização Interna, Viagem de ônibus. O jovem, seguido pela instrutora, entra no ônibus vazio. Na familiarização interna do veículo, exploram as possibilidades no uso e função de equipamentos, Explora a catraca com as mãos, bem como deslocamentos internos, as barras superiores para segurar, procedimentos gerais e de segurança, além de vivenciar em situações de embarque e desembarque. Aperta o botão de descida. Desce do ônibus. A participação de todos no conhecimento de condutas e procedimentos adequados em relação à orientação e mobilidade contribui cada vez mais para a formação de uma consciência de inclusão social. No ponto, ele faz o gesto solicitando a parada de um ônibus. Ir e vir, com liberdade, é um marco de inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. Pede informação ao motorista. Entra no ônibus. É desta forma que compreendemos e contribuímos para o processo de transformação social. Créditos: Equipe de Orientação e Mobilidade Laramara, Isabel Aparecida de Souza, Nelma Martinez de Mel, Silverley Silvestre Vieira. Nossos agradecimentos aos usuários, familiares e funcionários da Laramara, e em especial aqueles que participaram das filmagens: Adriana Barsotti, Ângela Manfrinato Costa, Daniel de Moraes Monteiro, Daniel Ribeiro Santiago de Oliveira, Eric Gonçalves Matsuoka, Francisco Bueno de Souza, Gabriel Martins Pio, Gedalva Santos de Oliveira, Jéssica Schmidt Pereira, Lara de Campos Ciaulis, Leonardo Ribeiro Santiago de Oliveira, Maurício Peixoto de Matos Almeida, Miriam Muniz do Nascimento, Renato José da Silva, Saniele Almeida Silva, Vitória Maria de Souza Costa, Vivian Jéssica da Silva. Também agradecemos a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste vídeo. Laramara, Secretaria de Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência, Governo de São Paulo.